O homem estava cavando o chão atrás da casa recém-comprada e viu uma tábua de madeira. Abriu e descobriu que há um cadáver que tem fedor e muito dinheiro lá dentro. Ele teve medo e afastou-se. No final, ainda abriu lá e levou um pouco de dinheiro por dentro. Voltando à casa, o homem rapidamente verificou o dinheiro e percebeu que era dinheiro real. Depois levou todo o dinheiro do caixão para casa. São 3 milhões de dólares no total. Depois de esconder o dinheiro, bebeu água para aliviar o estresse. De repente ouviu um barulho, então foi lá fora verificar. Mas são só pássaros. Ele riu-se porque achava que estava demasiado nervoso. Antes de dormir, verificou novamente a quantidade. Quando ele se prepara para apagar as luzes, de repente, apressou-se a abrir a tampa do caixão para verificar, mas o corpo ainda lá estava. No segundo dia, o homem acordou com o corpo cheio de lama. Ele estava cansado e não se lembra de como entrou no quarto. No início queria revelar isso com seu amigo, mas no final, ele não disse nada porque ficou preocupado que seu amigo duvidasse dele. Depois de tirar 3 milhões de dólares de um caixão, muitas coisas estranhas acontecem. Por isso, decidiu devolver o dinheiro no caixão. Para que outros não descobrissem o dinheiro, ele fechou a tampa do caixão de parafuso. Depois de pensar com cuidado, sentiu que o cadáver tinha um problema. Ele voltou para casa, abriu a tampa do caixão de novo. Mas o fedor do cadáver dispara as suspeitas. Em seguida, encontrou uma chave e uma carteira no corpo do cadáver. Infelizmente, não encontrou nenhum papel para esclarecer a identidade do cadáver. Ele tem muito medo, correndo para o supermercado para comprar algumas câmaras de segurança e sirenes. Ele instalou-as em volta da casa. Quando verificou o dinheiro, de repente lembrou-se da chave do cadáver. No final, abriu a porta da sala do porão. Desceu a escada e viu uma série de cadáveres embrulhados num saco. Queria chamar a polícia, mas temia que a polícia tirasse todo o dinheiro. Pensando assim, deixou esta intenção. Tarde da noite, as sirenes de repente soaram. Ele correu para o ecrã de observação e viu o corpo aparecendo na porta. Embora estivesse extremamente assustado, segurou a ferramenta para encarar diretamente com aquele cadáver. Quando abriu a porta, infelizmente pisou nos fragmentos no chão. Ele ignorou sua dor, abriu a tampa do caixão e encontrou o cadáver lá. Ele ficou com muito raiva, dizendo ao cadáver para não fingir mais. Não importa o que ele disse ou fez, o cadáver permaneceu imóvel. No dia seguinte, quando acordou, encontrou-se deitado ao lado de cadáver. Não teve tempo de pensar muito porque precisa de ir ao trabalho agora. Olhando para trás, viu o cadáver parado no pátio e a olhar para ele. O homem ficou zangado. Vendo o homem sair do carro, o cadáver rapidamente regressou ao caixão com expressão de horror. O homem agarrou o cadáver e repreendeu-o por um tempo. No final, perdeu gradualmente seu controle, agarrou na serra elétrica, cortou as pernas do cadáver. Depois, chegou à empresa com o corpo cheio de lama e sangue, e o chefe expulsou-o diretamente. Mas não está preocupado porque só precisa daquele dinheiro no caixão. Chegando a casa, o seu vizinho viu o caixão e preparou-se para denunciá-lo à polícia. Ele estava com medo de que tudo fosse revelado, então matou o vizinho. Além disso, ele manuseou o cadáver no caixão da mesma forma. Naquela noite, as sirenes soaram de novo e no monitor aparece a silhueta de cadáver novamente. O homem correu para baixo, atacou seu amigo visitante e gritou: "Por que roubou o meu dinheiro?" Não importa como seu amigo explica, não se importou nada. Depois de arrastar o corpo do amigo para o porão, ele abriu a tampa do caixão, levando todo o dinheiro em casa. Também fechou a janela, cheirou freneticamente o cheiro de dinheiro. Mesmo quando dormia, abraçou o dinheiro. No dia seguinte, o namorado da sua filha visitou. Pensando que este gajo queria roubar o dinheiro, por isso atacou. Quando se preparava para o embrulhar de saco, descobriu que ainda estava viva, mas mesmo assim empurrou para o porão. Mais tarde, sua filha também foi atacada. Ele amarrou sua filha e a trancou no porão. Vendo a sua filha chorando, o homem de repente percebeu a sua culpa. Ele decidiu queimar o dinheiro, mas não consegue superar as suas tentações afinal. Eventualmente, entrou no caixão e fechou a tampa e estava lá com aquela quantidade de dinheiro para sempre. Chuva forte erodiu a terra, a tampa do caixão foi coberta novamente. Não sei se a próxima família pode superar a tentação do dinheiro.